Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Não importa que horário, não importa de onde. Mais um episódio do Relacionando, agora na terceira temporada. Temporada essa que tem muito para apresentar, para trazer de conteúdo, para compartilhar de conhecimento. Muita gente bacana vai sentar nessa mesa aqui, assim como foi na segunda temporada e na primeira, que se você não assistiu, demorou, tá na hora de ir lá. Eu hoje estou aqui com a Paola Brescianini, que eu já vou dizer para vocês quem é, e deixar uma pergunta que é aquela pergunta inicial, sempre da pulga atrás da orelha, que eu adoro deixar. Quando a pessoa está doente, quando a pessoa vai pro médico, ela vai porque precisa de tratamento, ela tá provavelmente sentindo alguma coisa. Quando as marcas vão procurar a doutora social media, vão procurar por quê? Perfeito, gostei, já fez a relação. As marcas chegam até mim, eu não consigo vender nas redes sociais, ou não tenho um posicionamento claro, ou eu não sei comunicar o que eu faço, ou eu não sei por onde começar. Então, basicamente, essas são as dores quando os clientes, que são os pacientes, chegam na doutora. E muito mais do que curar essas dores, eu falo que a gente precisa entender que uma marca é como se fosse uma pessoa mesmo. Então, eu vejo que esse mercado, assim, às vezes enxerga só como, preciso fazer uma estratégia de alcance. Mas para fazer isso, precisa aprofundar muito mais na marca do que só uma estratégia. Então, por isso que é doutora social media, é cuidar, salvar e humanizar essas marcas pelo mundo. Muito bem, então a gente já falou de dores, já falou de pessoas, vocês estão vendo o que vem aí nos próximos 60 minutos de conversa, porque tem muita coisa legal pra gente falar. Meu nome é Felipe dos Santos, o apresentador do Futuro, melhor podcast corporativo focado em gente. E para que isso aconteça, eu preciso da ajuda de vocês. Se você está assistindo agora, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Se eu tiver que trazer todos os meus bons dias, boa tarde, boa noites aqui sozinho, provavelmente a gente vai chegar em algum lugar muito legal, mas com vocês se inscrevendo, compartilhando o episódio, com certeza a gente vai muito mais longe. E imagina a quantidade de gente que a gente não pode trazer aqui com conteúdos cada vez mais incríveis para essa mesa. Então escreve e vamos lá. Se você é do tipo apressado ou apressada que não quer ver agora o momento onboarding que vai acontecer aqui agora, que a gente vai fazer o crachá da firma da Paola, pula para esse minuto que está aqui na tela, já pode ir direto pro papo, tá? E no momento onboarding da gente, eu costumo tirar uma foto em tempo real do meu convidado, da minha convidada, para fazer o crachá da firma e você fazer parte da família do Relacionando. Perfeito. Sei que muita empresa gosta de dizer que é uma família e esse termo é muito controverso, mas aqui a gente é sim família. Até no estúdio que a gente está, tem gente usando camisa escrita humanamente. Melhor lugar, mais humano impossível para estar. Então eu tô no podcast mais perfeito pra mim. Eu gosto de falar sobre pessoas, sobre almas, então é isso. Justamente sobre isso. Eu vou pedir pra você segurar a plaquinha. E o microfone? Pode sair com o microfone, sem o microfone, como você achar que vai ficar mais legal. E agora, na nossa caixinha mágica. Gente, aqui, é assim no celular ele sai na caixinha? Sai na caixinha. É muito divertido. Quero esse. Não, você só sai com crachá daqui, com a impressora não. Poxa, poderia. E foi. Enquanto a gente vai imprimindo a nossa fotinho aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Acho que talvez uma das principais marcas da sua presença nas redes que eu pude perceber é um termo que você mesma criou, não sei se sozinha, não sei se com participação de outras pessoas, sim, que é o termo humanizado. Uhum. O Relacionando, ele já traz essa fusão de palavras que focam em pessoas, né, no relacionamento interpessoal, justamente para pensar o mercado de trabalho de uma forma humana. Exato. Né? Conta pra mim, como é que o termo humanizado surgiu? Tá, fui eu mesma que criei, porque eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, como pessoa, muito antes como profissional, de enxergar o outro como um ser humano único, como uma pessoa que tem as suas dores, que tem a sua história. Então eu falo que a gente, como gente, o que é de mais forte é que ninguém é igual a ninguém, é impossível. Você pode ser fisicamente parecido com alguém, ou ter gostos parecidos com alguém, mas não existe outro Felipe no mundo. Sim. Não tem. Só você tem a sua história, desde o jeito que você nasceu, da família que você nasceu, que você viveu na sua adolescência, que você vive hoje em dia.
Então, pelo fato de que eu sempre tratei as pessoas, sempre eu gostei muito de ouvir as pessoas, seja amigos, eu levei isso pro meu trabalho. E aí, os meus clientes começaram a dar feedback de, nossa, Paola, o processo com você e com a doutora é muito profundo. Porque quando o meu cliente entra, eu não faço só o briefing clichê da comunicação, de quem é seu público, o que você quer atingir. Eu falo, não, antes disso eu preciso saber da sua essência. Antes disso eu preciso começar pela alma da marca. Eu faço teste de autoconhecimento, ele passa por uma consulta com uma astróloga, com uma psicóloga. Com uma astróloga? Eu entrego o mapa astral de carreira, o mapa astral da pessoa. Ele passa por uma outra pessoa que tira cartas da profissão. Então, assim, ele faz teste de arquétipo. O meu cliente, ele passa por todas as etapas para ele entender quem é ele. Depois que ele entendeu quem é ele, e eu também entendi quem é ele, aí eu falo, perfeito, vamos para pesquisa de mercado. Então, por conta disso, aí tinha aquele termo humanizar, né? Que eu falo que humanizar é nossa obrigação. Tratar o outro como ser humano é obrigação. Mas você ler a alma do seu cliente, ou ler a alma do seu amigo, ou de qualquer pessoa que está do seu lado, isso é humanizar. E aí veio esse estalo, assim, foi porque eu falava muito de alma. Eu quero ver sua alma, eu quero enxergar sua alma, sua essência. Aí um dia eu conectei as palavrinhas e ficou. Eu falei, bom, eu vou levar isso pra vida. E foi assim que nasceu. Como é que tem sido o resultado do humanizar? Porque as empresas tendem a gostar dessas coisas que parecem novidade e que elas também podem se ancorar em cima, né? Exato. Acho que tem chamado muita atenção, assim, quando fala humanizar, nossa, explica mais. E aí eu falo que humanizar você pode fazer em todos os pontos de contato que você tem com qualquer ser humano. Então, por exemplo, na doutora, eu humanizo primeiro as doutoras que trabalham comigo para que elas possam humanizar o meu paciente, meu cliente final, que senão ela não consegue, né? Então, eu tenho uma conversa com elas todo mês, feedback individual, ouvindo elas, o que você mais gosta de trabalhar aqui? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua dificuldade? Você quer experimentar outra área? Também, obviamente, pontuando as melhorias que a gente tem que fazer. Mas elas também recebem presentes da agência, não só o cliente final. Então, às vezes, em final de ano, a gente pensa assim, que brinde que eu vou dar pro meu cliente? Sim. Mas e pra sua equipe? Você não vai dar nada? E as pessoas pulam a etapa que primeiro pra mim é doutoras, depois pacientes. E aí, eles sentem isso, sabe? Então, esse humanizar eu coloco em tudo. Até o e-mail que eu vou mandar para um cliente, eu coloco lá o título do e-mail com algum... O título, por exemplo, assim, não é relatório mensal. A análise da saúde da sua marca feita com sucesso, feita com amor, feita com alma. São coisas assim, até o título de e-mail, eu nunca mando um título de e-mail normal. Nesse título eu vou pôr um emoji que tem a ver com a sua marca, que foi descoberto na etapa de essência. Então, esse humanizar, ele pode ser no e-mail, uma mensagem que você vai mandar no WhatsApp, num post que você vai criar, num brinde que você vai fazer para sua equipe ou para o cliente final. Então, realmente, isso tem feito a diferença, assim. E é uma coisa que eu sempre defendi, que é você tentar procurar os detalhes que normalmente todo mundo acha que é só detalhe. Né, detalhe faz toda a diferença. E que você olha e fala, cara, quando eu pego este apenas detalhe e mostro pra pessoa de uma forma diferente, gera aquele efeito que eu gosto de dizer que é o efeito uau. Né? O efeito da que dura, Disney, né? É o efeito que dura 2, 3... Nem sei se a Disney tem, mas se tem, eu vou ter que brigar pela patente. Mentira, eu não sei se é o uau, mas ele tem o efeito lá deles. Não, eu sei que são 2, 3 segundos que às vezes eles olham e falam, cara, incrível isso daqui. E aí você fala, legal, mas só durou esses 2, 3 segundos. Cara, mas isso foi guardado, e agora eu poderia até dizer, aproveitando, foi guardado na alma. Exatamente. Né? Então é muito legal. Você tem o seu crachá. Que chique. Tá prontinho. Adorei. Tá revelado, se você quiser mostrar pra câmera como ficou. Olha, que chique. Mentira, tem várias pessoas que têm. Algumas pessoas, como por exemplo... Mas só o Paola, só eu tenho, entendeu? Só então você tem. A Mariana com Y sentou aqui na mesa com a gente na segunda temporada e ela também tinha buscado um termo próprio para poder trabalhar no mercado, que é a humorologia. Nossa! Né? Que é fazer com que a positividade trabalhe a favor, né? Com muito bom humor e tal. E ela acaba pisando em alguns, de certa forma, em alguns obstáculos, que é, por exemplo, mas você quer que eu fique gargalhando durante o dia todo? Eu tô lá pra trabalhar, não tô lá pra ficar brincando e etc. E toda hora ela tem que explicar pras pessoas, gente, ninguém quer aqui que você seja bobo alegre, que fique só rindo. Exato. As pessoas ela só quer que as pessoas entendam que encarar as coisas de forma positiva, né, não é nenhum
nenhuma passagem do livro O Sim. Segredo. É apenas olhar para as coisas de uma forma E faz positiva toda a diferença. e com bom humor, que não significa ficar rindo, significa você apenas estar de bom humor. Perfeito, né? adorei. Quando você fala de alma, você também encontra esses obstáculos do tipo, acho que essa daí deve ser cigana, ou então vai querer ler minha mão, ou você falou do mapa astral, etc. Super. Você encontra esses obstáculos? No começo, sim. Eu tinha até receio de me posicionar assim, mas conforme eu fui produzindo conteúdo, fazendo os vídeos, as pessoas, e até realmente me posicionando, foram entendendo que não é isso. Né, que é realmente você, cada um tem uma essência, então independente de religião, não vou perguntar a sua religião, é saber a sua personalidade, o que você tem dentro de você, que você carrega com valores que você pode levar para sua vida. Então, por exemplo, uma coisa que eu nasci assim, eu sempre fiz tudo com muito amor. Tá. Então, assim, qualquer coisa, uma amiga, aniversário dela, eu sempre fazia uma cartinha à mão, era um presente personalizado, eu sempre gostei de ouvir as pessoas. Aí, beleza, enxerguei essa essência. Como que eu vou levar isso pro meu trabalho? Se eu tenho essa essência, o que eu posso fazer para aplicar no meu trabalho que vai ser o meu diferencial? Que as outras pessoas às vezes não fazem. Então, essa coisa de, por exemplo, ano passado todo final de ano eu separo uma verba para fazer presente pros clientes e as doutoras, né? E aí os clientes eu escolhi um livro que tinha a cor da minha marca, que o título era sobre liderança, e todos os meus clientes são líderes, né? E aí eu escrevi eram 30 livros, né? São 30 clientes. Eu escrevi à mão, dentro do livro, um texto individual para cada um, que tinha a ver com a vida dele, com a mensagem que eu queria passar para ele. E aí todos receberam presente personalizado, presente único. Só que isso veio da onde? Da minha essência. Sim. Se eu não tenho essa essência de amor, de empatia, talvez eu não ia conseguir chegar nisso. E não é que nem todo mundo tem isso na essência, mas pode ser desenvolvido, só que você pode pegar um outro valor da essência, por exemplo. Você tem uma essência muito forte de coragem, e não é todo mundo que tem essa coragem. Sim. Então, o que você pode pegar da coragem e aplicar no seu trabalho para ser um diferencial seu e as pessoas te enxergarem como uma marca corajosa? Então, a essência, por isso que é importante você saber da sua essência, porque não vai ser difícil você manter o seu negócio, porque é manter a sua essência, é manter ser você, basicamente. E você falando isso da positividade, eu levo pra minha vida também. Eu falo sempre com as doutoras, falo, gente, acontecer qualquer situação ruim com o paciente, não é pra colocar energia no ruim, porque onde a gente coloca energia, cresce. Sim. Então assim, sei lá, o cliente fez alguma coisa, nossa, ele é chato, não, vamos resolver e acabou. Pra tudo tem uma solução. Não, acabou, não é pra reclamar. Não, tipo assim, não quero ouvir reclamação. E a gente resolve e acabou. Hoje mesmo, eu até tava mandando um áudio pra uma doutora, ele até falou assim, coach. Eu não, porque eu tô aqui como líder, eu preciso incentivar ela. Ela enxergou a melhoria dela, ela falou assim, tô muito feliz. Eu falei, então, você tem que acordar todos os dias e falar, eu vou ser 1% melhor que ontem. Sim. Qualquer coisinha, tudo que eu peguei, isso aqui, eu vou deixar melhor do que chegou na minha mão. E isso realmente é uma questão de treinar as pessoas. Você pega a sua essência e você joga no time. E aí o meu time, elas falam também, eu comecei a ser muito mais carinhosa, a ser muito mais amorosa, a ter muito mais empatia, porque eu entreguei a minha essência e joguei na minha liderança e elas imprimem a minha essência no meu negócio. Por isso que não tem como, sei lá, o Felipe me procurar para fazer o manual de branding dele e eu pular essa parte de quem você é. E o que você tem na sua alma, na sua essência, que você pode imprimir no seu negócio que vai ser o seu diferencial, sabe? Muito bom. Então é a primeira etapa antes de qualquer coisa. E eu escutando você falar, é muito engraçado porque é exatamente o que eu faço na minha agência. Que legal, exatamente. Que legal. Eu dou muito valor para a parceria e eu falo para as pessoas que trabalham comigo que a gente não atende a marca, a gente atende quem está solicitando. Perfeito. Porque o dia que essa pessoa sair da empresa e outra substituir ela, essa pessoa é outra pessoa. Ela Exato. vai entender a coisa de uma outra forma, ela vê a coisa de uma outra forma, lógico que ela vai seguir a diretriz da empresa que já é construída, mas é uma Sim. outra pessoa, né? Então mudou o cliente. Exatamente. E por isso que chega no final do ano, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente faz um presente que seja completamente fora do padrão,
para que gere o tal do efeito uau. E às vezes a pessoa olha e fala assim, mas isso aqui ela vai colocar numa gaveta, vai guardar, e tudo bem. O que importa foi na hora que ela abriu e viu. É o momento, né? É o momento. Exato. Com a cartinha escrita à mão e tudo mais. Teve eu acho que eu até comentei sobre isso na outra gravação. Teve um livro que eu fiz que era um fantoche. Um livro de fantoche que a pessoa botava a mão. Sim. E esse fantoche era o cliente. Uhum. Então precisei ir atrás da foto de cada um deles nos LinkedIns. Fui atrás de uma pessoa que fazia fantoches e falei, olha, a gente vai fazer um boneco para cada uma dessas pessoas e nós vamos colocar. A história era padronizada, né? Só mudava o gênero mesmo. Sim. E quando chegou na mão das pessoas que elas olharam, falaram, mano, sou eu aqui. Ai, que legal. Né? E isso é muito diferente, né? E são os tais dos detalhes, né? Exatamente. Que você olha e fala, por que eu vou atrás de uma... Sem desmerecer as agências de brindes que fazem os seus 100, 200, 300 presentes, que tem catálogos enormes de produtos diferenciados, mas ali é mais do mesmo. Sim. Né? E eu acho que atualmente esse comodismo passa pro cliente. Exatamente. Tipo, ele só foi ali, contratou uma agência, pediu pra fazer alguma coisa especial e mandou pra gente. Legal, obrigado que você mandou. É só mais um, né? É só mais um. E a ideia de trabalhar na agência lá é justamente olhar para as pessoas que estão pedindo a coisa e comprar a briga delas se a gente achar que tem que comprar. Sim. Né? Então, deixar na mão um cliente é a lista número 1 do que não fazer. Né? Mas todo mundo que trabalha lá faz seu próprio horário. Então, assim, você quer trabalhar de madrugada, você quer trabalhar no final de semana, você quer trabalhar na terça e não na quarta, por exemplo, não importa. A gente só não vai deixar o nosso cliente na mão. Perfeito. É o que eu faço na minha também. É responsabilidade com o cliente. Se eu falei que eu vou entregar dia 15 tem que estar lá na mão dele e pronto, né? Eu aprendi nesse meio tempo, tipo, que urgência tudo né? Mas urgência se mede no desespero do cliente. Então, se o cliente não está desesperado, não sou eu que vou ficar. Exatamente. Né? Mas se ele está desesperado, eu vou decidir se eu vou ficar desesperado junto com ele. E normalmente eu olho e falo, cara, eu consigo me desesperar junto, consigo atender e consigo resolver o problema dessa pessoa. Exatamente. A gente acabou entrando nesse tema que é um tema muito legal e atropelou a sua apresentação. É verdade. Então eu vou pedir para colocar o seu LinkedIn na tela, por favor. E a conexão da alma da gente é tão forte aqui que já pulou. Aqui só tem... eu fico impressionado que aqui só tem gente de bem, cara. É impressionante. Paola Brescianini, e você se define como founder da Doutora Social Media e Brand Specialist. Exato. Como é que foi a jornada para chegar até a ser a founder da Doutora Social Media e uma Brand Specialist? Perfeito. Bom, eu comecei fazendo jornalismo esportivo, eu queria ser a Renata Fã. Jornalismo esportivo. Exatamente. Mas aí no meio da jornada aconteceram várias coisas na minha vida e eu cheguei ao mundo de mídias sociais como fazendo fui fazer faculdade de mídias sociais digitais na Belas Artes. Tá. Então eu troquei o curso de jornalismo para mídias sociais. Eu já trabalhava em agência, enfim. E aí eu comecei na parte de produção de conteúdo, né? Então eu fazia post, isso em 2016, 2017, que eu fazia muito post para Facebook, para empresas, enfim. E aí eu era, de fato, a social media. Só que eu sempre tive esse lado empreendedora, que eu via as coisas na agência e eu falava, nossa, mas não é legal isso. Nossa, mas não trata o cliente do jeito que eu queria tratar. Nossa, mas não entrega do jeito que você não tem tanta liberdade quando o negócio não é seu, né? Eu vi que lá não tinha muita voz, eu falei, vou criar o meu negócio. Aí na faculdade de mídias sociais, eu tinha uma menina da sala que era minha amiga e ela se tornou minha sócia. E a gente abriu nossa primeira agência, que foi a Bion. Aí comecei a agência de redes sociais também, só que a Bion não tinha propósito, não tinha posicionamento, não tinha nada. No meio dessa jornada a gente cresceu, a gente teve escritório físico, isso em 2018, 2019, mas um belo dia a gente morava junto, inclusive, embaixo era o escritório e em cima era a agência. Não, a agência era embaixo e em cima era onde a gente morava, né? Legal. Um dia a gente foi tomar café da manhã e ela falou assim pra mim, pá, por que a gente tem a Bion? Aí eu olhei pra ela e falei, eu não sei, mas eu preciso de dinheiro. Daí assim, aí ela então, mas... Ela com uma pergunta existencial e você com uma resposta prática. Eu preciso de dinheiro, não sei você, mas eu também não tava muito feliz. Porque a Bion realmente ela não tinha alma. Eu tava lá só pelo dinheiro. Porque eu fiz o curso de mídias, eu sabia entregar conteúdo e fazer estratégia. E eu tinha um olhar empreendedor e assim nasceu a Bion. A Bion, sabia o seu posicionamento? Não. Tinha um manifesto? Não tinha. Acreditava no quê? Não sei. Não tinha nada. Ela só tinha identidade visual. Ponto. Não tinha branding. Sim. E aí ela falou assim, eu não quero mais fazer isso, não quero mais ter agência, tchau.
Eu falei, gente, e agora? E eu comecei, aí foi quando veio esse estalo, o que é propósito? O que é isso, né? E aí eu comecei a estudar autoconhecimento, enfim. A gente terminou, né, porque é um casamento. Um mês depois eu fui morar em Portugal. Eu larguei minhas coisas, entreguei apartamento. Na época eu tinha um ex-namorado, foi na mesma semana que a gente terminou, eu terminei meu namoro. E eu falei assim, não quero saber de mais nada, vou viajar. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em Portugal, que é onde tá aí no LinkedIn, que eu me formei no IPAM, fiz pós-graduação em marketing digital, e fui pra lá seguir com alguns clientes, mas eu só precisava de um nome provisório, porque a Bion tinha morrido. Tá. Então eu criei o PB Agência Digital. PB de Paola Brescianini. Tinha essência? Também não tinha. Tinha alma? Também não tinha. Nada, eu só precisava do dinheiro. Eu sabia fazer estratégia e precisava do dinheiro. Era só isso que eu podia te responder. Não sabia mais nada. E aí eu comecei, então, a estudar autoconhecimento. Aí eu comecei a fazer várias coisas. Comecei a fazer terapia, conheci mapa astral de trabalho, conheci mapa astral da vida, conheci vários testes, conheci processos de coach. Aí eu falei, nossa, essa sou eu, caramba! E aí, um belo dia, aí o que aconteceu? Eu já tinha isso de cuidar das pessoas. Eu sempre fui a pessoa que cuidava, sempre fui muito empática de... ele tá de prova, se, sei lá, tem um chocolate aqui, eu vou dividir igualzinho, aí se for um pouquinho maior eu vou dar pra você. É meu, é da minha natureza, tipo, você fala assim, não me dá esse último gole, eu falo, tô, porque é da minha essência, né? E aí, então, sempre fui muito de cuidar, e eu comecei a brincar com os meus clientes, né? Ah, sua marca tá em coma, mas eu posso te ajudar. Eu vou fazer um diagnóstico da sua marca. Olha, vamos passar por uma cirurgia, mas vai ser rápida. Então, eu já comecei brincando. Por quê? Meu irmão é médico. E algumas pessoas da minha família são médicas também. Então, eu já cresci nesse ambiente de ouvir as coisas do universo de médico e aliei a Paola a ser muito cuidadora. Até que um dia, eu pegando meus relatórios lá, né, de autoconhecimento, de quem é Paola, falei, eu vou criar um time de doutoras das redes sociais. Doutora social media. E aí, nasceu. E aí, quando nasceu a doutora social media, aí eu já desenhei, foi quando eu comecei a estudar branding. Aí eu falei, nossa, branding é isso. Então, eu tenho que começar com a alma da minha marca, ela tem que se posicionar de uma maneira que nenhuma outra pessoa do mercado se posiciona. Aí eu olhei para as outras agências, falei, ninguém é doutora. Ai, mas isso aqui também tem a ver com a minha essência. Isso aqui eu posso agregar valor. Aí nasceu com o manifesto, salvamos marcas pelo mundo. E aí tem vários outros slogans que a gente usa, né, de cuidar da marca, de a humanizar também entrou muito na doutora. E aí, só que a doutora nasceu com um propósito. E ela não nasceu só com esse propósito de cuidar, como eu, Paola, tinha muito o propósito de quebrar padrões. Eu não gosto de fazer coisas igual todo mundo faz. De ser só mais uma agência, que nem você falou, você entregou um presente personalizado, sabe? Você teve esse trabalho. As agências, a gente sabe que no geral não fazem isso. Que no geral só segue o bonde, cai o dinheiro e é isso. Era que a Bion e a PB eram assim. E aí, quando eu me descobri, eu falei, nossa, aí eu comecei a amar trabalhar no meu negócio. E eu comecei a cuidar do meu negócio como eu cuidava dos meus clientes. A fazer conteúdo, a ter o meu site, a fazer campanha de tráfego pago. E aí, o meu mundo mudou. Que foi quando começou a entrar... Eu morava fora na época, né? Aí, ia entrar clientes de Paris. Aí, eu tinha, de repente, 5 clientes em Paris. De repente, eu tava lá visitando meus clientes. Por quê? Aí, depois, entendendo hoje em dia, porque eu cuidei de mim. Porque a minha marca tinha tanto propósito, ela é tão diferente, ela era tão atrativa para essas pessoas que eu comecei a trazer clientes e eu não precisei mais ir atrás de clientes que nem eu ia antes, porque eu estava cuidando do meu negócio. Aí tem uma frase que eu falo muito, assim, cuide do seu jardim para que as borboletas venham. O que isso significa? Em vez de você ficar caçando borboleta, que é muito difícil caçar borboleta, assim como é caçar cliente, né? Se eu tiver um jardim muito lindo, bem cuidado, vai encher de borboleta. É verdade. E aí, quando eu comecei a cuidar da minha clínica, né, que eu chamo de agência, começou a vir muitos pacientes. Você tem vaga? Quero. Até que um dia lotou. Assim, a minha agência lotou, porque eu tinha muito... Esse é 1 ano e meio atrás, o posicionamento de salvar marcas pelo mundo. Aí agora eu tô nichando mais pra área médica. Então a gente cuida das doutoras enquanto elas cuidam dos pacientes delas. Olha só. Então eu mudei um pouquinho o posicionamento. Mas eu comecei... A forma que eu me posicionava sempre atraía as pessoas que eu queria. Então, como eram marcas pelo mundo, de repente eu tinha clientes em vários países. França, Itália, Estados Unidos, porque eu me posicionei como uma agência internacional. Agora eu me nichei mais para médico. E aí, agora que eu comecei a nichar, já começou a aparecer os médicos. Então, o jeito que você se apresenta para o mundo, se você se posiciona, se você cuida da sua imagem, da sua marca,
elas vêm. Os parecidos se atraem, né? As nossas tribos, elas se atraem. Eu só espero que não precise ter uma ala de UTI, né? Sim. E o pronto-socorro não seja tão lotado, né? Não. Vamos colocar o seu Instagram na tela? Perfeito. Por favor. E até só complementando, desculpa, posso falar? Por que eu fui para a área de brand? Muito além de cuidar da doutora, é que quando os clientes chegavam até mim, depois que eu tive a doutora, eu falava assim, qual que é o seu manual de brand, né? Eu quero saber qual que é a sua essência, seus pilares que você acredita, os seus valores, a sua missão, o seu arquétipo, qual que é? Ninguém sabia me responder. Ninguém sabe. Quem é você? Não sei, eu só sou uma médica. Pelo amor de Deus, sem pressão. E as pessoas sempre se definem pela profissão. Exatamente. Né? E a profissão, a gente não pode ser definido por nossa profissão, né? Até eu li num livro recentemente que ele falava assim, em vez de você pensar na sua profissão, cria um verbo. E eu já tinha criado a humanizar. Porque quando você tem um verbo, você não se limita. Então, quando eu estou humanizando, eu humanizo, seja eu uma social media, uma gestora de branding, uma gestora de tráfego. Então, tudo que eu fizer, eu vou humanizar. Agora, se eu me colocar num termo, né? Sou gestora de brand, ponto. Só isso, só a profissão, mas o que eu faço nessa profissão de diferente, né? Então é pra gente criar mais verbos do que a gente criar nomes de Acho isso fantástico, porque até agora a gente falou muito sobre essa parte do termo que você criou e da forma como você vive e respira isso hoje e os clientes conseguem perceber. Não quer dizer que você precisa agora pegar o humanizar e perpetuar por aí, porque a primeira pessoa falou isso, então agora vamos fazer. Você pode ser oficina. Isso. A oficina de marcas, você pode ser um marceneiro que vai construir uma marca incrível para os seus clientes. O que ela está falando aqui é que basicamente ela respira e vive aquilo que conectou aqui dentro. Então, a partir do momento que o cliente percebe isso, meu amigo, eles gostam, eles olham e falam, cara, olha que diferente. Na hora que eu for apresentar isso pro meu diretor, o porquê que eu contratei essa agência aqui, eu vou falar, olha que incrível esse universo que ela criou, que ele criou. Então, eu acho isso muito bacana. Você colocou no seu Instagram, então, que você humaniza marcas, que aqui elas nascem com alma, olhe para dentro e seja único, que é prático. Você fala muito sobre manifesto, aqui já é quase um manifesto. Já é quase uma bio, né? E por isso que eu falo da gente ser diferente, porque as pessoas, o mercado tenta colocar a gente num molde. Então, assim, Felipe, na sua bio, coloque quantos clientes você atende, quanto você fatura, desde quando você está no mercado e quantos países você já atendeu o cliente. É o molde. Por que eu sou obrigada? Não é que eu já fiz isso, eu confesso. Porque a gente, de repente, quando a gente olha, a gente tá numa caixinha. Mas, se eu olho pra dentro e eu vejo que o Felipe tem uma característica que ela grita, aí eu sei como transformar na minha marca. É verdade. Então é isso que eu faço com os meus clientes. Até o que você falou de humanizar, tô fazendo o manual de brand de uma amiga minha, e ela tem muita pegada de criatividade. Ela é muito criativa. Ela pega isso aqui e de repente ela já viu um vaso é uma coisa da essência dela. Aí eu falei pra ela, então vamos ativar em você o criativar. Ou seja, ela também tem uma agência que nem a gente, só que na agência dela o foco vai ser a criatividade de um jeito que qualquer pessoa da minha área, seja o financeiro, eu vou ativar nela o criativar. Então você vai gerar a cobrança de financeiro vai ter que ser muito criativa, mas vai ser seguindo a essência dela. Então você vê que não tem isso na Paola, porque eu não tenho a essência. Todo mundo tem características, né? Eu me acho uma pessoa criativa, mas não é o meu atributo que mais grita. O meu atributo que mais grita é o alma, né? O humanizar. Sim. Então, qual que é o seu atributo que mais grita, que pode virar um verbo que vai ser o seu super diferencial do seu negócio? Que pode virar um mini manifesto, né? Na sua bio, assim, acho que isso faz diferença. Descendo um pouquinho no seu Instagram, a gente percebe que em alguns momentos as postagens que você coloca, fala um pouquinho pra gente, por favor, o Instagram. Pra eu conseguir enxergar aqui algumas coisas que você traz que são reflexivas, que são mais pensamentos, que são um compartilhamento de conhecimento muito bacana. Não faça do seu atraso esse aí foi bom. A minha promessa, a minha pressa. Além de poder colocar o seu trabalho como uma construção, como uma clínica, por exemplo, as pessoas, e não à toa você tem 14 mil seguidores, as pessoas vêm aqui também para buscar um pouco de identificação. Certo? Bastante. Isso eu vejo dos meus conteúdos que mais... E esses conteúdos que são reflexivos... Obrigado, querido.
Por exemplo, esse aqui que eu expliquei sobre a palavra inveja. Esses que são reflexivos são os que mais eu recebo textão. Nossa, eu precisava... É mesmo, textão? Textão, assim, de desabafo, assim. Eu saio, sei lá, numa palestra minha, eu falo muito sobre isso. As pessoas mandam um negócio desse tamanho. Você mudou minha vida, porque eu não enxergava as coisas assim, eu não enxergava dessa maneira. Esse da inveja, eu trago esse exemplo, que a gente tem muito medo de falar... A gente usa a palavra inveja como um monstro. Como se ninguém sentisse inveja. E a gente não admite nossa inveja. E lembrando que inveja branca não existe. Não existe nenhuma cor de inveja. Rosa, azul. Então, assim, eu tenho inveja. E aí, a melhor forma de eu crescer como ser humano é aceitando que eu tô sentindo inveja, identificando quando eu tô sentindo inveja e fazer a pergunta, tá, eu tô sentindo inveja do Felipe. Agora, em vez de eu falar assim, negar, porque a gente nega, né? Eu invejosa? Não tô com inveja, não. Eu só acho ele um chato. Aí você vai diminuir o outro, não assumir o seu sentimento, sendo que eu posso fazer, até anotar mesmo. Estou sentindo inveja do Felipe, por quê? Ele tem um podcast e eu não. Aí olha que onde eu identifiquei. Então, se eu tô incomodada que ele tem um podcast e eu não, o que eu tenho que fazer? O meu podcast. E parar de ficar jogando uma energia ruim no outro. Sim. Então, são essas coisas que eu faço de... Muito além, porque eu acho que isso também é humanizar. Sim. É você olhar pra dentro. Eu gosto muito de me perguntar por que eu estou agindo assim? Por que eu estou com ciúmes? Por que eu tratei alguém mal? Por que eu não quero subir conteúdo? Tudo tem um porquê. Aí quando você para pra olhar pra dentro e você mesma dá as respostas pra sua vida, a vida flui mais leve, como você falou da outra convidada que tava aqui, que falou sobre alegria, enfim. Essa maneira de seguir. Eu acho que fica tudo mais fácil, assim, né? Eu vou tomar um cafezinho, você quer tomar mais um? Esse aí já deve estar friozinho. Eu aceito. Eu vou botar aqui um café pra gente. Gostei dessa jarra, bonita, hein? Essa jarra aqui, eu descobri que ela foi copiada da gente no Big Brother desse ano. Ah, que absurdo. Absurdo o Boninho olhar e falar, gostei da xícara dele. Absurdo isso. Não deveria ser. Eu acho que eu vou copiar também. Achei lindo. Legal, a gente conseguiu abordar aqui bastante do que você considera humanizar e humanizar as marcas. E aí tem um texto muito legal que você escreveu, que eu estava vendo dentro do LinkedIn, que foi escrito para um site chamado RH para você. Ah, foi. Que diz como humanizar a sua equipe e torná-la apaixonada pela sua marca. E aí a gente entra num ponto onde o Relaciocinando onde é a praia já do Sim. Relaciocinando, que é justamente para dentro das empresas e não apenas para fora. Perfeito. Você fala aqui que para você começar a trazer alma para sua empresa, que ela seja vista pelos clientes, você precisa começar primeiro pela parte de dentro, né? Então, construir a alma, e é até um pouco, né, trocadilho você falar que tem que trabalhar a parte de dentro com a alma, né? Porque né, fica elas por elas. Exato. E aí eu vi algumas coisas aqui que eu achei muito legal, que são dicas que você colocou, como, por exemplo, fazer alinhamento de expectativas, escuta ativa, elogiar na frente de todos e apontar os erros no privado, investir em atividades com bônus, celebrar as conquistas. Perfeito. Fala um pouco para mim sobre como é que você enxerga o trabalho da marca a partir do momento que ela te pede para diagnosticar, como que ela pode ser vista de um jeito mais legal no mercado, como ela pode aumentar as vendas e etc. Que você olhe e fale, peraí, mas como é que é na parte de dentro? Exato. E como é que é esse papo seu com ela? Perfeito, muito legal. E com quem normalmente é esse papo? Geralmente é com o líder mesmo, com que líder eu falo. De setores voltados à gestão de pessoas. Exatamente. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes por questão de ética, mas teve um cliente que eu fiz o manual de brand, e aí ele falou que uma das causas que ele apoiava era colocar também mulheres no palco, colocar pessoas, sei lá, gays. Aí ele falou que apoiava essa causa. Na prática, só tinham homens héteros. Então, conforme eu fui recebendo conteúdo dele, né, que ele também fazia evento, enfim, conforme eu fui recebendo conteúdo, eu falei, aí abri lá no manual, eu falei, estranho, é estranho você falar isso, sendo que na prática, e num bate-papo, eu converso tranquilamente, assim, olha, eu queria falar com você, porque a gente desenvolveu o seu manual de brand e é muito importante a gente ser coerente com aquilo que a gente prega. Certo. Então, não tem problema você não abraçar essa causa, só que eu não posso fazer conteúdo sobre isso. Você entende que hoje em dia as pessoas não são cegas, as pessoas eu falo que o consumidor, é até meio ruim falar assim, mas o consumidor não é idiota, o consumidor percebe. Então, se você faz um post, colocamos mulheres no palco e você não coloca,
vai dar ruim. A gente vai ter que fazer uma gestão de crise da sua imagem, não vai ser legal. Então, eu falo assim, pensando até no futuro, pensando na sua marca. Como que a gente vai enfrentar isso se você tá vendendo uma mentira, né? Então, eu acho que é ter uma conversa simples. Até também teve agora o Dia da Consciência Negra, né? Aí tinha uma conta que eu atendo e a gente colocou, uma das meninas subiu lá pra fazer um post da consciência negra. Aí eu falei assim, gente, doutoras, vocês perguntaram pra cliente se existem pessoas negras no time? Ah, não. Falei, então, ou pergunta ou apaga. Aí perguntaram. Não tinha uma pessoa. Oh, meu Deus. E eu post no ar do Dia da Consciência Negra. Então, só que essa pergunta passou obviamente pela minha equipe, mas sempre para líder. Aí entrou em contato com a líder, tem algum colaborador negro? Não tem, então derruba. Então, assim, eu acho que tudo na vida é alinhamento de expectativa e comunicação. Acho que a gente tem muito medo de falar com as pessoas. O social media, dono de agência, tem medo do cliente, mas é tudo uma conversa numa boa, assim, não é chegar assim... Será que não é um certo constrangimento? Pode ser. De você fazer aquela pergunta que você sabe qual é a resposta e não querer colocar o cliente naquela situação? Exatamente, mas acho que tudo, eu falo que o jeito que a gente comunica transforma, Sim. assim, se eu chegar e falar assim pra você, Felipe, a gente precisa ter uma conversa, porque assim, tá incoerente seu manual de brand. Aí se eu chegar e falar assim, Felipe, como a sua marca é minha prioridade... A sua marca é minha paixão também, eu tô um pouco preocupada porque a gente tá comunicando algo que a gente não tá fazendo. E isso pode dar um problema pra gente no futuro. Estou pensando na sua marca no futuro. Sim. E a gente vai ter que fazer uma gestão de crise, aí você vai ter que gastar dinheiro com advogado. Eu não quero isso, eu prefiro que você pegue seu dinheiro e invista na sua marca. Então vamos comunicar diferente porque na prática não tá acontecendo? E não é um problema. Eu acho que assim, às vezes pode ser, a gente quer muito... Às vezes querer ser ativista, por exemplo, eu defendo as mulheres no mercado de trabalho. Só que eu não preciso chegar pro meu cliente falando, nossa, você tá sendo machista. Não é isso, ele só não tá colocando em prática uma coisa que ele achava que funcionaria. E aí é só não comunicar, tá tudo bem, e a gente abraçar uma outra causa que você realmente abrace. Não que você queira mostrar pro mundo, que existem tantas milhares de causas que as pessoas acham que é só feminismo, que é só apoiar os gays, LGBTQIA+. Não, tem muita causa. Tem a causa da espiritualidade, tem a causa de ajudar a comunidade do meu bairro, tem a causa de ajudar senhores de idade, de ajudar crianças. Tem muita causa, muita. E você pode achar, você, sei lá, quero ajudar crianças a trabalharem a criatividade desde os 5 anos de idade. E a sua agência faz isso de alguma maneira, sabe? Eu acho que é tudo comunicação e alinhamento de expectativa. E eu faço, como você falou aí no texto, eu chego pra minha equipe, hoje fez 1 mês que tá uma doutora, né, que ela acabou de entrar. E eu mandei pra ela assim no WhatsApp, fiz o pagamento e falei assim, queria saber se você foi feliz nesse primeiro mês aqui, o que mais te fez feliz, o que menos você gostou e o que você achou da sua evolução. Isso é humanizar também. Porque quantas vezes a gente para assim, já tá 1 mês, manda o pagamento, obrigada, segue o job aí. E eu fazia muito isso. Quando eu parei pra pensar que, nossa, eu realmente tô trabalhando com gente, com ser humano, com coração, com alma, eu preciso saber. Porque se ela não foi feliz e eu também não gostei do trabalho dela, então não tem por que a gente continuar. Aí eu pontuei pra ela, olha, os seus primeiros 15 dias, dos últimos 15 dias, surreal. Sua evolução foi surreal. Mas evolução não tem limite, eu quero que você melhore cada dia mais. Então é isso, assim, ter conversas difíceis mudam o mundo. Tem aquela Brené Brown, você conhece? Uma autora de livro que ela fala sobre coragem. Não. Ela é muito legal, ela tem até um TED não, uma palestra dentro do Netflix, é bem legal, fala sobre coragem. E ela fala sobre isso, que a gente evita a conversa difícil, né? Como você falou, às vezes, não vou falar com o meu cliente, com o líder, porque, sei lá, melhor deixar quieto. Aí, de repente, aquilo vira uma bola de neve, acontece alguma coisa, porque você só não teve uma conversinha difícil. E poderia ter adiado outras coisas, né? Então, hoje em dia, assim, claro, você respira fundo e fala, meu Deus, tenho que falar com tal pessoa. E eu sou muito, assim, emotiva, então, às vezes, eu choro antes. Ou eu quero gritar de raiva, tô com raiva dessa situação. Aí eu grito comigo mesmo, eu falo pra ele, coitado, tem que ouvir. Aí Quando ela fala a gente tá falando do Erickson, que participou do segundo episódio dessa temporada. Pois é que a gente mora junto, né? Então, assim, às vezes eu falo assim, amor, aconteceu outra coisa, eu reclamo, eu respiro. Aí, oi, tudo bem? Então, a gente precisa conversar. Então, assim, é saber lidar com as pessoas, né? A gente não pode falar de qualquer jeito, a gente não... É o jeito de comunicar. Acho que o Pedro Bial, ele fala muito isso. Falando em Big Brother. Sim. Ele falava que a gente pode dar a pior notícia do mundo se a gente souber comunicar, pode doer menos. Pode ter uma outra visão, sabe? Diego, Bruno,
Marcelo, Elaine, Camila, vocês são felizes trabalhando comigo? Ai, que lindo. Comentem aqui. Comenta aqui no episódio aqui. Né? Eu tento fazer o possível para essas pessoas todas sentirem um orgulho, assim, de trabalhar todo dia lá. Acho que começa, com certeza, absolutamente pela remuneração. Sim, né? Afinal sim. de contas, essa foi a primeira resposta que você deu quando a sua ex-sócia perguntou para você por que você estava trabalhando. Dinheiro. Né? É isso que move o nosso padrão de vida, é isso que move o dia a dia da gente, né? Mas acho que também tem essa coisa de você deixar essas pessoas à vontade, estabelecer só alguns objetivos e as pessoas atingirem aquele objetivo do jeito. E isso já deveria ser alguma coisa tão implementada no mercado, né? A gente não vê isso, né? Cara, a empresa tem um objetivo, não importa como a pessoa vai fazer para atingir. Sim. Você deveria colocar na cabeça que você está contratando aquela pessoa para atingir aquele objetivo, não para que ela faça através do caminho que você acha que tem que ser feito. Isso aí é muito anos do século XIX, eu não sei, já era pra, isso foi um papo que a gente teve com a Carol no primeiro episódio dessa temporada, falando sobre o recrutamento, né? Que já tem gente recrutando de formas diferentes hoje, né? Através até do Human Skills, que né, olhando e falando, cara, gostei do seu tipo, da sua pessoa, aquilo ali que você falou que não sabe, que é importante pra nós, a gente ensina. Sim. É mais fácil ensinar aquilo que tá faltando no currículo dela do que moldar o caráter de uma pessoa. Exatamente, né? Isso deveria ser algo já... É aquela frase, contrate pelo caráter e treine as habilidades. É alguma coisa assim. Você realmente... Nossa, vê que essa pessoa, ela é boa, ela quer fazer acontecer, ela tem força de vontade. E ela é só agora aprender, né? Então, é realmente... Eu eu tava atrás de uma pessoa para fazer relacionamento dentro da agência, e que é um cargo que até hoje só eu ocupo. Todos os outros são dezyners. Designers, ou redator, ou vídeo, e o relacionamento ficava sempre na minha mão. Sim. Por quê? Porque isso é tão valioso para mim. Muito. Raciocinando. Te entendo. É tão valioso pra mim que eu tive que passar, inclusive, por terapia para conseguir entender por que eu não conseguia colocar isso na mão de outra pessoa também para fazer. E entendi que eu centralizava esse lance na minha mão justamente porque eu tinha medo de confiar que outra pessoa pudesse ter o mesmo tipo de valor de relacionamento que eu tenho perante outras pessoas. Descobri que, obviamente, eu tô errado, né? Sim, tem muitas outras pessoas que não necessariamente vão fazer o relacionamento da forma que eu faço, mas que vão... elas também. Sim, mas que vão entregar um relacionamento tão bom quanto. E a pergunta que eu fiz para as pessoas que eu tava... que eram candidatas, que eu tava recrutando, era: como é que você com gente? Você gosta de pessoas? Você gosta de gente? E óbvio que a pessoa podia falar, não, gosto. Mas a forma como essas pessoas responderam dividiu quem era realmente potencial, quem não era. E isso, de verdade, tipo, eu olhava e falava, gente, essa é uma resposta que eu daria, mas talvez é até melhor do que eu daria. Essa pessoa aqui gosta de gente de verdade. E aí essa pessoa vem trabalhar com a gente. Porque poucas vezes eu contratei alguns freelancers que a pessoa virava e falava, como assim o cliente disse que não gostou disso? Cara, olha esse negócio aqui que eu fiz, olha, mano, isso aqui tá ótimo. Como que o cliente... Calma, deixa eu te explicar uma coisa. Por mais que esteja ótimo, e eu concordo que tá, o cliente não gostou, não. Nossa, eu falo muito. O cliente não gostou. Vamos tentar achar um outro ótimo que te agrade. E no final tem vezes que simplesmente não agrada, mas o cliente gostou. É que é muita questão do ego, né? A gente tem isso, assim, de... eu sou redatora, eu fiz um texto maravilhoso. Ele tem que gostar, porque eu sou maravilhosa. Mas não, e eu falo até pras meninas, assim, às vezes, o cliente, ele quer uma coisa feia. E tá tudo bem. Se faz ele feliz e vai dar resultado, por que tudo tem que ser do nosso jeito, né? Eu sofro que muito cliente aprova sempre aquela opção que eu menos gostei do que eu faço. Mas ele tá feliz e vai dar resultado. Eu falo, por quê, gente? Mas tudo bem. Aí eu viro pra mim mesmo e falo, mas por que você botou nas opções? Por que você colocou lá? Mas foi aquele que ele olhou e falou, putz, era isso aqui, ó, que eu queria. Tá bom, beleza, ó, tá aqui, tá entregue. E isso faz com que ele fique feliz. Isso faz com que ele vire pro outro e fale, cara, ó, precisou, aquele cara lá, aquela equipe lá fez tal, etc. A gente tem 12 anos de existência, nunca... não foi nunca, mas quase nunca a gente fez prospecção. Tá vendo? Porque praticamente todo mundo vem do boca a boca. Indicação, porque você faz o cliente feliz. Dentro de uma empresa só, tem muitos clientes. Sim. Porque tem o departamento de gente, tem o departamento de marketing, tem o departamento de finanças, tem o departamento jurídico, e cada um deles precisa de um negócio e cada um deles vai se falando, quem foi aquele ali que você contratou, tal, etc, blá, blá.
Isso na minha área, tá? Porque, obviamente, se você vai fazer todo um diagnóstico de marca, de empresa, você tá fazendo de uma coisa de uma forma geral. Sim. Mas design gráfico, por exemplo, os departamentos são quase clientes diferentes. Sim. Então, isso é muito interessante. Para a gente conseguir encantar um colaborador, é como fazer encantar um cliente, por exemplo? Sim. Ou quando você olha para esses dois pilares, você fala, calma, empresa, quando você está falando com uma de um jeito, quando você está falando com o outro, vamos por outro caminho. Tá. Eu acho que a base de escutativa, de perguntar... Por exemplo, essa pergunta que você fez agora para os colaboradores, vocês estão felizes comigo? Eu pergunto para o cliente também. Eles disseram que sim. Vocês disseram né? que sim, né? Tá. Para o cliente, eu pergunto também, a gente manda um feedback mensal para eles, né? Um formulário. Ele dá uma nota, assim, de 0 a 10 para a redação, quanto que você dá? De 0 a 10 para o design, quanto que você dá? De 0 a 10 para o atendimento, de 0 a 10 para o relatório. Aí, por exemplo, se ele deu 8 para o atendimento, a gente vai atrás dele perguntar o que aconteceu no atendimento, né? Só que a pergunta final o que te faz feliz hoje em dia na nossa relação? Ou até pensando em objetivos, o que vai te fazer feliz daqui 3 meses em relação à sua marca? Então, assim, vai me fazer muito feliz se eu tiver mais 10 mil seguidores. Vai me fazer muito feliz se eu conseguir passar minha mensagem. Aí, a gente vai muito por essa vibe de felicidade. E no final das contas, como disse a sua convidada que estava aqui, as pessoas só buscam a felicidade. No final das contas, a gente quer ser feliz. Eu quero ser feliz estando aqui porque eu vou ser bem recebida, como eu fui hoje, muito bem recebida por todo mundo. Isso faz toda a diferença do que você entrar no estúdio e tá todo mundo assim, ó. Vai, senta, vamos gravar. Todo mundo levantou, cumprimentou, seja bem-vinda, quer um café. Isso é fazer o outro feliz, né? Então, a base de fazer feliz, eu trato os dois iguais. Esse relatório que eu tenho para o meu cliente final, eu também tenho para a doutora. Eu também pergunto para ela o que ela vê que poderia melhorar na empresa, e ela se sente pertencente de, nossa, a Paola me pergunta o que eu posso melhorar. Eu falo para ela, se vocês acham que nossas redes sociais são legais? Vocês acham que o processo que a gente faz aqui interno tá legal? Vocês acham? Porque eu quero elas vestem o jaleco que a gente fala, né? Sim. Então, a base é essa. Aí, é claro que o relacionamento é outro, porque, por exemplo, com a equipe eu tenho diariamente. Um cliente, nem sempre a gente fala com eles todos os dias, né? Porque às vezes a gente adianta muita coisa, mas a gente sempre mantém um contato lá. Então, a equipe, como você falou, acaba virando família, porque você tá lá convivendo todos os dias. E eu acho que eu tenho mais esse cuidado com a equipe de trazer esse olhar positivo, que às vezes no dia a dia cansativo do trabalho, você fica, ai, que saco, vou ter que trabalhar. Então, eu como líder, de trazer esse olhar de, olha que legal que a gente fez tal coisa, parabéns por isso, vamos continuar, de animar elas de fato, assim, de ser um combustível, e com o cliente de ter esse cuidado, assim, de quando eu falar com ele, eu preciso passar uma mensagem, tomar cuidado para passar aquela mensagem, para continuar uma boa relação. A gente tem também, além dos relatórios, né, de números, a gente manda alguns e-mails de vez em quando, assim, a cada 15, 20 dias, do que aconteceu naqueles dias. Então, por exemplo, e nesses e-mails existem, a gente brinca, né, de broncas do amor. Broncas do amor. Mas é só interno, tá? Não recebe um e-mail assim. Mas é um e-mail de alinhamento de expectativa. Então, assim, nesses últimos dias a gente entregou X coisas, a gente fez algo a mais. Então, quando a gente faz algo a mais, a gente conta. A gente viu que você criou um destaque lá e a gente já fez a capa, já subiu. Só que a gente fala, porque às vezes a pessoa não percebe. Então, tudo a gente tem que comunicar, né? Aí, se o cliente fez alguma coisa que não foi legal, a gente comenta. Olha, a gente viu que você subiu tal coisa. E a gente sugere, a gente justifica. Então, eu trabalho muito a comunicação. Muito, 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 muito. Eu falo, e isso, como você falou, é treinar a equipe. Então, hoje as meninas já têm muito isso de, a Paola não faria isso. A Paola faria desse jeito. Tá. Então, hoje eu tenho uma coordenadora de conteúdo que eu ensinei ela e ela derruba as pautas que eu derrubaria. Ela fala do jeito que eu falo. E eu treinei tanto ela que um dia chegou um e-mail pra mim e eu falei assim, gente, mas eu não escrevi esse e-mail. E ela que escreveu, porque ela fez exatamente do jeito que eu falei, né? Então, eu acho que é ter essa paciência de... Pra você ser líder, você tem que treinar. Entender a sua essência e colocar nas pessoas, que nem você falou. A minha essência tem que gostar de gente. Se eu vi que na entrevista ele não gosta de gente, já não me pega muito. E aí, no dia a dia, alimentar aquilo na pessoa. De faz isso, manda um e-mail desse jeito, fala daquela forma, para que as pessoas consigam carregar a essência. Então, a equipe é para que
carregue a essência e elas se sentam pertencentes. E o cliente, para que eu mostre que eu tô sempre preocupada com ele, eu mando assim no e-mail dele, título do e-mail, né? A sua marca é minha paixão. Então são coisas fortes, assim, a sua marca é minha paixão é o título de um relatório. Sim. Não é só relatório. Então são coisinhas assim que faz diferença, né? Ana, e você vai falando e eu vou lembrando de alguns episódios que a gente já teve aqui, o que prova que tá tudo muito bem conectado, né? Legal. A doutora Aline, quando sentou aqui no 15º episódio falando sobre felicidade, ela falava justamente sobre isso, sobre a periodicidade que você tem que consultar essas pessoas sobre o nível de felicidade delas, porque ninguém é feliz hoje e é feliz, se tá feliz hoje, é feliz para sempre. Perfeito. Né? Então, acho que você falou 3 meses de consulta, não foi isso? Sim, sim. Eu não lembro se era 3 meses o dela, mas ela disse que era periódico também, para consultar. E aí, por conta de um outro episódio que foi do Carlos Palhares, que estava falando justamente sobre missão, valores, propósito de uma empresa, eu quero aproveitar, eu nem estava cogitando fazer essa pergunta para você, mas eu quero saber a sua opinião sobre a construção de valores de dentro de uma empresa, que eu imagino que quando você faz o trabalho de um branding quase que completo, ele passa um pouco por isso, né? Se você acredita que isso precisa ser construído às mãos de todo mundo dentro de uma empresa, ou se isso precisa ser construído por quem realmente toca a empresa e buscar pessoas que se adequem àquilo, ou pior, né? Porque eu acho que deve ter gente que acha que é fazer as pessoas se adequarem àquilo. Perfeito. Gostei dessa pergunta, bem interessante. O que eu faço para definir o valor? Ele vem muito da essência também. E eu acredito, como eu te falei, que o Felipe criou um negócio. Se é tipo o seu filho, é um bebê seu. Se é o seu bebê, ele é a sua extensão. E ele tem que carregar muito a sua essência. E aí você vai procurar pessoas que acreditam no que você acredita. Porque pensa assim, o valor muito forte do Felipe é gente. Só que aí você tem 5 colaboradores que não dá a mínima para isso. Não é eles que... você tem que jogar essa mensagem no mundo para atrair pessoas parecidas. Só que, pensando em construção de marca, eu também tenho que ouvir essas pessoas, o que é importante para elas. Sim. Aí eu faço também essa pesquisa, por exemplo, agora eu tô fazendo um manual de brand de uma experiência que tem lá em Gramado, chama Alice e o Chapeleiro. Que eu não sei se você já ouviu falar, mas é um restaurante super legal. É gigantesco. O nome é legal. É o mundo da Alice, o País das Maravilhas. Aí tem show, tem espetáculo, tem restaurante. E a gente tá fazendo um rebranding da marca. Porque sai um dos colaboradores e na saída... Colaboradores não, desculpa, dos sócios. Na saída desse sócio, saíram elementos da característica dele e os outros sócios não concordavam. Então tinha que fazer um rebranding de posicionamento por conta disso. Só que para fazer o posicionamento, eu precisava enxergar como que os 100 colaboradores enxergavam a empresa. E aí a gente entrevistou, eu e mais a profissional que tá comigo nessa, todos eles, perguntamos, se você pudesse definir a marca em 3 palavras, quais seriam? O que você mais gosta daqui, de trabalhar aqui? O que você menos gosta? O que deve ser melhorado? E era confidencial. Aí eles abriram o coração, a gente pegou aquelas informações e falou assim, o seu time acha isso da empresa, eles gostam mais disso e eles menos gostam disso. Com o que eles menos gostavam, a gente trouxe uma solução para que eles gostassem muito. O que eles mais gostavam, a gente só reforçou cada vez muito mais. E os atributos, as frases as palavras que eles mais se conectavam, não eram as palavras que eles queriam ter no posicionamento. Então a gente começou a traçar ações para mudar essas palavras. Então assim, o time se sentiu pertencente. Nossa, eles estavam muito felizes. Nossa, eles estão me ouvindo, você quer saber mesmo o que eu acho? E a gente pegou ideias deles e criou experiência. Aí a empresa foi lá e falou para ele, a sua ideia vai sair mês que vem, a gente vai comprar esse produto. Eles se sentem nossa, eu no meio dessas 100 pessoas aqui, eles me ouviram, colocaram a minha ideia, mas a essência tem que ser do dono, tem que ser do líder. Porque se o líder acredita que a experiência tem que tocar a alma e o colaborador acha isso besteira, que tem que ter mais um bolo de chocolate, é o colaborador que tem que tocar a alma, não ele vender mais bolo de chocolate, sabe? Sim. Então assim, é esse equilíbrio entre quem o dono é e atrair essas pessoas e treinar essas pessoas, mas sempre ouvir se tá bom pro colaborador e ele se sentir pertencente, sabe? Muito bom. Nós estamos já encaminhando pro final do nosso episódio. Que rápido. E apesar de você ter acabado de contar uma história muito bacana, eu queria não deixar de perguntar para você de jeito nenhum de uma história muito interessante que eu vi no seu Instagram, que é a respeito do Copacabana Palace. Que legal. Eu queria que você contasse essa história aqui e qual foi a moral ali que você concluiu dela. Perfeito. Bom, essa história é bem legal, eu sempre conto em palestra também. Na época eu tinha a Bion, que era a agência sem essência, sem alma, que só tinha identidade visual.
a gente tinha uma cliente que era jogadora de pôquer. E teve um campeonato lá no Copacabana Palace e ela virou pra gente e falou assim, meninas, alguma de vocês pode ir comigo? Tudo pago. Eu vou pagar passar avião, o seu quarto no Copacabana Palace, mais o dinheiro pra você ficar lá. E eu, na hora, eu vou sim. E aí, chegando lá, foi uma experiência incrível, que eu falei assim, nossa, olha onde meu trabalho pode me levar, né? Naquele momento eu tive a certeza de que, nossa, é com comunicação que eu quero trabalhar, isso que eu gosto de fazer, é conhecer gente, repertório, atender uma jogadora de pôquer, de repente um dentista, eu tinha muito repertório. Então, assim, eu falei, nossa, tô no meu auge. Só que chegando lá, eu fiz as fotos dela, jogando pôquer, foi super incrível, a gente subiu, editou e subiu os posts, ok. Ela foi no meu quarto e eu já tava super feliz, né? Nossa, o Copacabana Palace, meu Deus. Ela falou assim, pá, queria ter uma conversa com você. Ela olhou nos meus olhos também, aí eu falei assim, claro, pode falar. Ela, então, você sabe por que eu tô na agência, né? Eu falei, não, mas eu gostaria... Naquela época eu não pedia feedback, não ouvia ninguém. Aí eu, não, mas pode falar. Aí, com aquele medo, né? Porque eu tinha medo de ouvir as pessoas que era meu... Confrontar, assim. Por isso que eu não perguntava. Eu falei, eu vou pedir feedback, vai que ela não gosta, eu vou ficar quieta, né? E hoje eu vi que não é assim que funciona. Aí eu falei assim, não, pode falar. Ela falou assim, então, o seu texto é bom. E o design da Luísa, que era minha sócia, também é bom. Só que vocês não sabem fazer estratégia. Aí eu tipo assim, como assim, gente? Eu tenho uma agência de estratégia, de rede social, como assim? E eu tava na faculdade ainda, né? Aí eu, como assim? Eu voltei pra minha sócia, ela que não sabe de nada. Eu falei assim, não, acho que a gente que não sabe, né? E aí eu peguei aquilo e falei assim, realmente, eu não sei de estratégia, porque eu não entregava um planejamento estratégico. A pessoa entrava, fazia umas perguntas e começava a rolar os posts aleatórios. E aí, depois que ela me falou isso que eu não sabia, eu fiquei muito triste, mas na hora eu falei assim, bom, você quer saber? Eu vou criar o melhor planejamento estratégico do mercado. Eu vou aprender. Aí eu comprei curso, comprei livro, aí comecei a estudar muito. De repente, eu criei, com esse feedback dela, que me deixou muito triste, eu criei o produto que fez a minha empresa ganhar mais dinheiro. Que foi o Plano de Revolução, que era um livro da marca de estratégia. Agora o cliente, quando ele entra, ele tem um manual de marca, um manual de branding, e aí depois seu planejamento estratégico tem 50 páginas, é um livro. E aí é só de análise da marca dele, DNA da marca, linha editorial, benchmarking, como sair do ponto A para produto, enfim. Você faz um TCC para cada cliente. Exatamente. Só que é aí que eu ganho mais, que é onde eu mais ganho, assim, o cliente, para ele entrar, ele tem que comprar esses 2 produtos. E aí é o primeiro mês, quase 2 meses, que a gente vai mergulhar fundo na marca dele, mergulhar na alma dele. E aí depois, só que eu só consegui fazer isso quando eu fui pro Copacabana Palace e ela olhou no meu olho e disse que eu era uma péssima estrategista. Ela falou, você não sabe. Ela falou bem assim, você literalmente não sabe. Porque eu já trabalhei com ela, antes de ser jogadora de pôquer, ela era gestora de marketing de grandes empresas. Ela falou, você não sabe. Se eu te pedir pra amanhã me entregar um planejamento estratégico, você vai me mandar? Eu vou sim. Aí eu mostrei um negócio pra ela. Não, isso não é. Você não sabe. E eu voltei pra casa, assim, no aeroporto. Nossa, então eu sou uma farsa. Que eu tô aqui no Copacabana Palace? Mas foi disso que me veio o melhor produto. E aí, depois disso que eu falei assim, por que eu não peço feedback pras pessoas? Porque eu tinha medo, como você falou, medo do confronto, né? De nossa, o que será que ela vai falar? Hoje, não. Se um cliente falar pra mim, olha, seu designer é péssimo. Então, eu vou ter que resolver esse problema. Sim. Então, eu vou ter que conversar com a minha designer, entender, alinhar a expectativa dos dois. Olha, ele quer uma coisa assim, você tá entregando A, ele quer B, e resolver o problema. Antes, eu só ficava quieta. E aí, eu vi que dos piores momentos, assim, dos piores feedbacks é onde nascem os melhores projetos. Então, eu até tava vendo ontem uma analogia da árvore, né? Que pra árvore chegar na primavera, antes, ela passa pela pior fase, que é o inverno. É verdade. Então, assim, e a gente não entende, a gente que tá numa era que as pessoas cobram o resultado da gente o tempo todo. Eu tenho que estar sempre aparecendo, lucrando, crescendo. Só que quando eu passo por aquele momento de vou ficar quietinha, arrumar minha casa, estudar e criar um produto, parece que eu não tô fazendo nada. Mas é justamente nesse casulo que vai nascer a borboleta ou que vai nascer a árvore da primavera. Porque é justamente assim, primavera vem as melhores flores. E antes vem a seca total, não tem nada. Então, eu hoje aprendi isso. E quando alguém vem e me fala, você tem que fazer tal coisa, tá bom. Eu vou estudar, vou ficar quietinha e vou voltar com o melhor que eu posso entregar. E então, não foi isso que aconteceu? 2018. 2018. Então, sinta-se sortuda, porque hoje em dia, no máximo, a pessoa vai chamar ela no Teams e vai falar, olha, desculpa, mas não tá rolando. Foi antes da pandemia. Né? Naquela época ainda se chamava pra ter foi o quê? Um final de semana?
Foram 4 dias. 4 dias no Copacabana Palace pra passar um feedback. Pois é. Talvez. Mas foi uma experiência... Mas eu acho que essa, no final das contas, ela olhou e falou, cara, eu sei em quem eu tô investindo, Sim. meu tempo, meu dinheiro, eu sei que fazendo isso, tipo, eu tô tirando um potencial que eu enxergo. Exato. Né? Não teria feito isso com qualquer um, eu imagino que ela não faça isso com qualquer pessoa, pra quem ela tem que falar uma verdade, ela vira e fala, vamos lá no Copacabana Palace comigo. Né? Exato, e ela falou muito isso na época, e a minha sócia concorda, tá? Que ela falou assim, pá, eu vou falar pra você que você é mais tranquila. Porque a minha sócia, na época, ela era mais expansiva do que eu. E eu era mais assim, tá bom, pode falar. E aí, ela sabia. Então, e hoje eu também levo pra mim. Eu dou feedback pras pessoas porque eu sei. E eu falo pra pessoa, eu tô te falando isso porque eu quero que você mude a sua vida. Sim. Porque assim como as pessoas me falam, você tem que mudar também. Então, assim, é realmente feedback. Sei lá, outro dia, a gente tava conversando sobre minha palestra. Aí o Eric falou assim, você tem que melhorar um pouquinho pra encerrar. Aí eu já fiquei com isso na cabeça. Você não pode levar tudo pro coração. Nossa, então eu não encerro direito? Aí, tipo assim, não, tudo dá pra ser melhor. Tudo que a gente pode fazer dá pra ser melhor. Só que pra isso precisa ter visão dos outros, né? É trabalhar o ego um pouquinho. Raciocinando é uma palavra que é uma fusão de raciocínio e relacionamento, que é basicamente a gente pensar como nós podemos cada vez mais nos relacionar exatamente com outras pessoas, principalmente as que fazem parte do nosso convívio corporativo. Considerando até o termo que você criou ao humanizar e em tudo que você vive e aprendeu, como é que você enxerga o raciocinando, esse termo relacionando no seu dia a dia? Ai, perfeito. Eu entendo assim que é sobre conexões, né? Sobre pessoas se conectarem com outras pessoas e saberem fazer isso. Acho que até os nossos 2 verbos, eles se atrelam, né? Então eu me conecto, me relaciono com gente, mas quando eu faço isso, eu faço com alma. Eu faço olhando pra ele, eu faço tendo empatia, como você trouxe a situação do cliente, de peraí, vamos conversar e tentar chegar num acordo. Eu acho que é ter esse equilíbrio da gente nem sempre fazer as coisas só pensando na gente, a gente tomar muito cuidado com o ego, porque o nosso ego, ele fala muito alto, então realmente, eu acho que os nossos 2 verbos, eles se conectam, eles... Sim. Andam juntos e eles têm que ir pra vida. E o mercado precisa mais disso, assim. E as pessoas vão muito mais pra frente se elas se relacionarem dessa maneira, com alma, com cuidado e com muito autoconhecimento também. Você saber quais que são as suas fraquezas, quais que são as suas qualidades. A análise SWOT não é só pro planejamento de marketing do seu cliente, é pra você também. É verdade. A câmera dali, você já sabe, é a sua câmera. Perfeito. Ela tá liberada para você poder falar das suas redes sociais, onde encontra a Paula, como fala com ela, promover de repente alguma coisa, alguma palestra, algum curso seu, fica à vontade. Obrigada. Primeiro eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que foi um super match, porque o assunto que eu mais amo falar é sobre pessoas, almas e corações. Sobre as minhas redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, eu falo um pouco de branding, feminismo, inteligência emocional, liderança, carreira, mas agora eu também vai nascer o meu canal no YouTube, eu vou ter mais essa conversa próxima com vocês, de ligar a câmera e desabafar sobre um tema. Por exemplo, como cancelar um contrato com o meu cliente, a gente vai conversar aí por um tempão, sabendo fazer isso com alma, com empatia e com inteligência emocional acima de tudo, que a gente possa resolver os problemas do mundo com tranquilidade, comunicação e alinhamento de expectativa. É isso. E sem usar o ChatGPT para isso. Exatamente. A gente teve um episódio aqui hoje que reuniu basicamente pilares que nós abordamos em vários outros episódios das outras 2 temporadas. Quando nós conversamos sobre positividade e humorologia, que é criar essa sua própria essência, sua própria realidade, com a Mariana com Y, quando a gente falou sobre valores e criação de valores das empresas com o Carlos Palhares, quando falou sobre endomarketing, felicidade, quando a gente falou com a Aline da Heineken. Nós tivemos uma série de vislumbres de outros episódios aqui que deixam a gente entender que criar um relacionamento com alguém não precisa necessariamente você ser melhor amigo daquela pessoa, mas você tentar entender de verdade o que aquela pessoa precisa. Existe um ditado que todo mundo adora dizer que faça com o outro o que você gostaria de fazer consigo mesmo. E tá na hora de derrubar esse ditado. A gente precisa fazer com o outro o que ele espera que seja feito com ele. Desde o início, porque aquilo que você gosta que se faça com você, talvez não seja o que faça com ele. Então, se a gente conseguir cada vez mais aprender a compreender o próximo,
a gente vai humanizar os nossos passos, os nossos negócios, nossos investimentos de tempo, de dinheiro. E isso serve para qualquer área da nossa vida. Relaciocinar, humanizar, humorologia, positividade, tudo isso são termos, mas são comportamentos, são iniciativas, são padrões. Eu acredito que você um dia vai olhar para a tua equipe, vai olhar para qualquer pessoa com quem você lida todos os dias, vai olhar e falar, olha, daquilo que ela falou, se eu tivesse feito diferente isso daqui, talvez não tivesse dado aquele enrosco todo. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinandopodcast no YouTube e também Relaciocinando no Spotify. Se o YouTube disser para você quis dizer relaciocinando, não deixa, porque você quis dizer relacionando, não deixa. Ele quis dizer relaciocinando de verdade, porque esse é o nosso canal para a gente falar, a gente ouvir e aprender cada vez mais. Eu espero por você no próximo episódio. E até a próxima.